Oi, pessoal! Mauro Corrêa, mais uma vez com vocês aqui. Pequeno, médio empresário, profissional liberal, profissional prestador de serviço. Dentro dessa série aí de vídeos e lives, onde eu estou passando dicas e técnicas para vender mais, vender melhor, que é o nosso desafio. Hoje, vou entrar num assunto que não te interessa. Network, para vender muito, para vender melhor. Network. Esse negócio do futuro, né? Futuro nada, é de agora. Quem não entrar agora já está atrasado. Mas tem o jeitinho certo e nós vamos falar sobre isso. Eu acredito muito que nós aqui, brasileiros, temos toda a condição de montar um esquema excelente de network. Nós não precisamos copiar nada de lá de fora. Nós podemos fazer alguma coisa sob medida que funcione para nós. E eu acredito muito em você, brasileiro, brasileira. Nós temos toda a capacidade para isso e você vai ver como. Mas voltando para o nosso assunto de network. O que é network? É mais ou menos que nem uma teia de aranha. Um monte de nozinhos conectados. Onde você dá um toque de um lado e o resto percebe. Pode se beneficiar, sendo que cai uma mosquinha. E isso é muito bom, né? Mas eu queria que você imaginasse uma coisa na sua vida. Imagine que você está conversando com um amigo, virtualmente, é claro, e falando sobre negócios, que você quer desenvolver os seus negócios, quer melhorar, e precisa vender mais, e o tipo de produto ou de serviço que você vende, e de repente ele vira para você e fala: olha, esse produto aí que você está vendendo, ele é consumido pela empresa tal. E por coincidência, o presidente é meu amigo. Até estou precisando fazer um contato com ele. Vou aproveitar e falar de você. Falar que você é uma pessoa idônea, que você tem um bom produto. E vamos ver, de repente eu consigo arrumar uma visita sua ou uma reunião virtual e você pode apresentar o seu produto. Aí, o que aconteceu com a sua vida? Está muito facilitada. Se o seu amigo que confia em você, sabe que você é idôneo, conhece o presidente de uma empresa que consome o seu produto e que você queria estar lá dentro vendendo. Mas se você tentar entrar em contato com o presidente, provavelmente a secretária não vai nem passar o seu contato. Você sabe disso. Mas o seu amigo é amigo dele, tem acesso. E aí o seu amigo faz um contato com o presidente, fala de você. O presidente, em função da confiança que tem no seu amigo, que também é idôneo, fala: não, coloque ele em contato comigo. Isso vai ser bom. E aí a sua vida está facilitada. Aí você pode dizer: ah, Mauro, isso é uma suposição. É nada. Não é uma suposição porque isso aconteceu comigo. Eu fui o amigo que conhecia o diretor de uma escola.
E o cara que estava falando que precisava de clientes, publicitário, e gostaria de desenvolver escolas, porque ele conhece bem o ramo, também era meu amigo. E aí eu falei, peraí, eu vou te colocar em contato com o fulano, que por sinal era xará dele, para verificar se ele tem abertura para o teu serviço, que é publicidade. Um certo dia, deixei a minha filha na escola desse meu amigo, que é o diretor, mas também é meu amigo, e, por coincidência, encontrei-o na porta, conversei e fiz a introdução da outra pessoa e falei, olha, tenho um amigo assim, idôneo, publicitário, já fez trabalhos assim, assado virado, assino embaixo. Gostaria de te apresentar porque ele está precisando, quero favorecer o meu amigo. E o que essa pessoa falou para mim? Pode mandar, eu estava realmente pensando em trocar a agência de publicidade que trabalha conosco, que não tem feito um serviço do jeito que eu queria. Moral da história, na semana seguinte, o meu conhecido que pediu a referência estava fazendo a campanha publicitária, eu não vou citar o nome, mas é uma rede grande de escolas. E se você duvida, pode mandar mensagem pelo chat que eu te apresento os dois. Aí você vai saber o nome, que é um só. É isso. Depois ele me agradeceu. Ah, cara, muito obrigado. Estou fazendo a campanha publicitária da escola lá. Maravilha, fiquei muito feliz. Isso é network. É network. Se esse publicitário tivesse que contatar o diretor da escola diretamente, sem que o cara o conhecesse, não há diferencial. Assim como deve haver 1000 agências de publicidade tentando contatar esse diretor de escola, o meu amigo também não conseguiria. Por quê? Porque o diretor da escola ele está buscando um diferencial para atender os seus fornecedores e prestadores de serviço. Depois de conhecer o prestador de serviço, ele vai avaliar a qualidade do serviço com mais profundidade, lógico, ele vai pedir alguma informação antes. Ele vai ver se o cara sabe administrar a conta. Mas antes é dica. Uma dica vale mais do que 1000 currículos. Não tem jeito. É humano. Então, pessoal, esse é o valor inestimável da network. Então, falando um pouco mais da network, desde a antiguidade o homem sempre se ajudou mutuamente para facilitar a vida dos que estavam em volta dele, no grupo, para caçar, dividir as funções, um traz a comida, o outro cuida das crianças, das mulheres, naquele tempo. Hoje está misturado, tem homem que cuida das crianças também, não tem problema nenhum. Mas existe uma divisão e existe um network na sua casa, em todo lugar. Essa ajuda mútua que acontece desde os primórdios era chamada pelo Emile Durkheim, que é um psicólogo, um cientista social do fim do século XIX, de solidariedade mecânica. Ele não falava network, porque não tinha ainda essa sofisticação. Mas ele falava, olha, sociedades
desenvolveram uma solidariedade que eu vou chamar de solidariedade mecânica, que é essa: você me ajuda, eu te ajudo, informalmente. Fica um compromisso aí que nós vamos falar mais para frente, tácito entre as pessoas. Só que com o desenvolvimento da nossa sociedade, isso passou a ser organizado. Não dava para trabalhar mais só no você me ajuda e eu te ajudo, porque as coisas se ampliaram muito, as atividades, a diversidade se ampliou muito e as pessoas passaram a se ajudar de uma maneira organizada. Então, quando eu contrato alguém para pintar a minha casa, porque eu não sou pintor e não sou especialista, ele está sendo solidário comigo e está me ajudando. Isso é network. Só que para viver ele precisa ganhar. Então eu pago. Mas me sinto grato. Está bem pintadinho. Esse tipo de solidariedade foi chamado pelo Durkheim de solidariedade orgânica, que foi quando a sociedade começou a se organizar para que essa ajuda mútua pudesse ter eficácia e eficiência em grande alcance. Por quê? Se fica numa dessa de, você me fez um favor, eu vou te devolver, você me trouxe uma caça, eu vou te devolver em milho. Não dava, porque a coisa começou a crescer demais. Então, aí, nós identificamos os primeiros tipos de network. Bem lá para trás, né? Depois, com o objetivo de promover interesses comuns e alavancar a força de grupos para resolver problemas conjuntos, o homem começou a se organizar mais ainda em networks. Então, lá pelo início do século XX, o pessoal que trabalhava nas empresas, nas indústrias, não estava bem representado. Entre aspas, eles se sentiam menosprezados pelos seus contratantes, não existia regulamentação. Precisamos nos unir para que a gente possa ter voz ativa frente ao dono do negócio. Naquele tempo, as montadoras, né, as primeiras, a Ford, Chrysler, GM, dos Estados Unidos. E montaram sindicatos, que são networks. Um monte de gente conectada, conversando, trocando informações, com o objetivo de beneficiar o grupo. E beneficiaram. Ainda que muitos empresários naquele tempo odiassem, mas isso ajudou muitos trabalhadores. Não pode exagerar na dose, mas foi fundamental naquela época. Então a organização aí veio de uma necessidade premente. Se eles não se organizassem, eles estavam morrendo nas linhas de produção. Sem garantia, o salário aumentava, diminuía à vontade, né? Então precisava de força para que se fizesse frente aos empregadores e a negociação atingisse um nível de justiça. Então, essa foi uma network muito importante. Outras formas de network que apareceram depois e que não se chama de network, que são, por exemplo, redes filantrópicas, trabalhistas, que ainda tem,
de empregadores, de empregados, de compras, patronais, científicos, está cheio, religiosos. Todas são networks. De uma maneira mais organizada, de uma maneira menos organizada, mas onde você tem um monte de pontos que se conectam, trocam informações, fazem contribuições, se unem para um objetivo, network. E aí o que aconteceu? Com a modernidade, nós tivemos aí a vinda da internet, que é uma rede, né? Todo mundo já tinha visto, que vai colocar cada ponto que somos nós em contato. E dentro da internet, alguém viu a oportunidade e falou, eu vou montar a rede social. Aí veio o que a gente conhece. Facebook, antigamente Orkut, assim por diante, foi vindo aos poucos. E com essas redes, a gente percebeu que as pessoas se alavancavam, se juntavam lá dentro, né? Muito mais, claro, hoje, que junta muita gente com objetivos de entretenimento, às vezes tem algum ponto em comum, mas as pessoas não estão totalmente formalizadas e organizadas lá dentro. Faz um contato, depois não faz. Um grupo surge, depois desaparece. Mas já é um começo, já foi um começo, e uma luz dizendo, olha, aqui nós temos um potencial muito interessante. Dentro das vendas, aí voltando para o nosso ponto, pequeno, médio empresário, profissional, liberal. O que acontece? O que acontece em termos de network? Vira e mexe se toma uma iniciativa de fazer uma associação entre países, entre produtores, para fortalecer o grupo. Mas na hora da venda, não temos tido muitas iniciativas frutíferas. Tem alguns grupos que falam, vamos nos juntar, mas não tem conseguido se organizar de maneira efetiva. Então, junta uma turminha para realizar almoços, eventos, trocar cartão, mas isso é uma forma muito incipiente, muito básica de ajudar as pessoas, os profissionais, os empresários a vender. Você já deve ter ido, talvez, num desses eventos, aí voltou com um bolo de cartão. Aí você olha, esse aqui, não sei. Liga para o cara, não, isso daí, às vezes nem te atende. Então você pega um bolo de cartão e fica lá ligando. É quase mais ou menos que pegar uma lista telefônica ou ficar mandando e-mail. A efetividade desse marketing esparramado, ela é muito baixa, porque você não acerta o seu alvo. Além do mais, esses grupos que se reúnem de vez em quando, vão fazer um evento, eles acabam se dispersando. Vai hoje, não vai amanhã, não tem compromisso. Então, o que acontece? Essa informalidade, ela tem feito com que todas essas iniciativas, porque tem iniciativas, não tenham sido bem-sucedidas. Fica um tempo, desaparece. Fica um tempo, desaparece. No entanto, a ideia é excelente. Por quê? Ela se baseia nos gatilhos mentais, que eu já falei aqui. Vai lá no canal Rush Team Net, no YouTube, que você vai ver o vídeo dos gatilhos. Eu vou colocar aqui embaixo o link, o vídeo dos gatilhos mentais, que são baseados em necessidades básicas do ser humano. Ele toma decisão sem pensar. E nisso está a reciprocidade, a gratidão,
o senso de comunidade, que são valores ancestrais do ser humano. Colocou isso para dentro, tem muita tendência de funcionar. Então, para mostrar isso, eu vou contar uma história que não é minha, é uma história antiga. Lá para 1980, um empresário de outro país, não lembro qual era o ramo, num belo dia perdeu o seu grande cliente. As atividades dele eram concentradas no grande cliente. E isso é super normal hoje em dia. Acontece direto. E o que ele fez? Ficou desesperado. Desesperado. O que eu faço? Dentre as ideias que ele teve, uma delas foi: vou pedir ajuda dos universitários, que na verdade não eram os universitários, eram os amigos. Ele falou: nossa, eu preciso pedir ajuda para os meus amigos para ver se eles me ajudam a entrar em outro cliente semelhante. Eu preciso desenvolver porque eu estou quebrado. Não vou aguentar. Então o que ele fez? Montou um café da manhã na casa dele, chamou a turma para tomar o café e bater papo. Acho que ele não falou o que ele tinha em mente, mas ele chamou. E nesse café ele levantou no meio da conversa e falou: pessoal, eu estou com um pequeno probleminha aqui, viu? Perdi o meu cliente principal, assim assado. Provavelmente vou à falência. Então eu queria pedir para vocês uma ajuda. Quem conhece o presidente ou diretor daquela empresa que faz isso, ou daquela outra que faz aquele outro produto, que são meus clientes potenciais, mas eu não tenho como entrar lá, não conheço, eu preciso ser rápido. Preciso cortar caminho para chegar até quem decide. E aí aconteceu que dentre a turma que ele chamou, tinha gente que conhecia. E colocou esse empresário em contato com as pessoas certas e ele conseguiu não quebrar. Só que essa reunião teve uma consequência. Quem estava ali na rodinha, que deviam ser poucas pessoas, ficou com inveja. Falou: peraí, eu também quero. Não estou quebrado, mas eu quero melhorar minhas vendas, eu quero ganhar mais, eu quero progredir, quero crescer mais. E isso é muito bom. Eu também quero um contato na empresa tal, ali na diretoria, eu quero um contato técnico no laboratório tal. E eles começaram a trocar essas referências. Esse empresário original, vendo isso, não perdeu tempo. Sistematizou esses encontros. A moda deles lá. E o negócio dele virou isso. Ele é o dono de uma rede imensa, mundial. Mundial. Que faz muitos negócios. O mundo inteiro, inclusive aqui. Mas a moda deles. Mas é que se baseia em leis humanas, mentais, tão sólidas que o negócio vai e prospera para todo lado. É muito bom. Há anos atrás, eu participei dessa rede. Eu estava numa situação em que eu precisava vender mais. Um amigo me apresentou e eu entrei na rede. E acabei sendo presidente de grupo, vice-presidente. Eu me envolvi porque eu realmente gostei demais da ideia. Eu já tinha isso na cabeça. Mas não sabia como.
Então, eu entrei na outra e me envolvi, participei muito. Fui prestigiado, só não cresci mais porque meu negócio era outro. E graças a essa participação, eu vendi em um ano, direta ou indiretamente, através da rede, mais de R$1 milhão em serviço, que me tirou da situação que eu estava. Foi muito bom e muito rápido. Moral da história, em pouco tempo depois eu tive que sair, porque eu não dava conta de atender a rede, que me demandava demais. Esse é um detalhe, por causa do estilo daquela rede. E atender os meus clientes. Então a minha presença era obrigatória, a reunião era pesada, tinha muito serviço. E eu tive que me incompatibilizar para atender o que era mais importante, que era o meu cliente. Meu objetivo final era o meu cliente. Mas isso era devido à forma e não ao conceito. Esse esquema de trabalho também não é uma forma de... para não confundir, não é marketing multinível. Aquele que vai abrindo de baixo, nada disso. É um esquema completamente sustentável. É um esquema completamente sustentável. Isso é, não existe um ganho em cima de quem está depois de você. Tá? Só para esclarecer. Tem gente que tem um pouco de prevenção, não tem nada a ver com isso. Aí, estudando mais um pouco, outro dia eu estava no workshop do pessoal do marketing, e o que eles estão falando é que o marketing do futuro vai estar baseado na network, principalmente, né, inicialmente dos clientes. Então hoje se fala de fidelização, marca, né, o pessoal já bate muito. Mas esse tipo de network que eu estou falando vai muito além. Porque você não precisa ter cliente para fazer essa network. Você não precisa ter um cliente. Lógico, você tem que ter clientes satisfeitos, porque se todos os seus clientes depuserem contra você, você vai ficar sem mais clientes. Mas essa maneira abre muito mais o seu leque. Além do que, para você manter um cliente aquecido, você vai gastar mais. Se não é alguém que compra regularmente. Então, o que acontece? Se você deixar lá o cliente, ninguém garante que ele vai lembrar de você. E mesmo você fazendo trabalho, às vezes não lembra. Porque não existe essa reciprocidade e essa obrigação. Você sabe disso. Às vezes você pode até fazer um bom serviço e, de repente, no dia de indicar o cliente, pensou em outra pessoa. Ou em algum amigo. Mas, se você for indicado por alguém que te conhece e tem em mente a tarefa de te indicar, aí é diferente. Para comparar. Se você tivesse um grupo de amigos, como essa pessoa aí, esse empresário que eu te falei, te indicando diariamente para novos clientes, o que aconteceria com você? Se tivesse um grupo bom, você ficaria milionário, se esse é o teu objetivo. Senão, você teria muitos clientes, se esse é o teu objetivo. Mas isso
só vai acontecer de uma maneira regular, constante, se for feito de maneira sistemática e profissional. E é por isso que 99,9% das iniciativas de ficar montando rede por aí, e eu já presenciei um monte, fracassam. Porque a ideia vem meio na aventura, a ideia é boa. Mas precisa ter o conhecimento de gestão e profissionalizar, senão não vai para frente. E aí tem muita gente que às vezes me fala, é bom, não pago nada, eu participo daquela rede, dali a pouco acabou a rede, não paga nada, ninguém está nem aí, não seleciona. O cara entra para ver o que vai dar, isso é péssimo, falta de compromisso. Então precisa ser sistematizado e profissional. E nós vamos falar sobre isso um pouco mais para frente. Então o que eu digo, não há necessidade de provar que o sistema de network por indicações funciona. O resultado dessa rede aí que eu te falei, em 2020, foi ao redor de 16 bilhões de dólares em negócios no mundo inteiro, mas acho que 16 bilhões de dólares através de indicação é muito dinheiro, muito negócio. Eu, pessoalmente, já fiz mais de 1 milhão em um ano. E o sistema era menos eficiente do que poderia ser. Então, se você tem, eu não vou ficar abrindo nomes aqui, mas se você quiser conversar comigo, manda mensagem que eu entre em contato. Funciona e funciona muito bem, desde que bem conduzido, assim como tudo, né? Assim como tudo. Até casamento. Tem gente que casa não dá certo, tem gente que casa dá certo. Se conduzir direitinho. Estou casado aqui. Mas precisa fazer a coisa da maneira correta. Então, pensando nesses esquemas tradicionais, a pergunta é, isso pode melhorar? Pode ser aplicável rapidinho para nós aqui no Brasil? De forma que a gente, no meio dessa bagunça toda de pandemia, consiga aplicar rapidamente, gerar negócios, ganhar mais, ter mais estabilidade, trazer tranquilidade para a sua família, para o seu negócio? A minha resposta é sim, é claro. Mas nós vamos falar sobre isso mais para frente. Continue me acompanhando. Mauro Corrêa, no Facebook, Mauro Corrêa Pro, é a página. No YouTube, Rush Team, de Team, em inglês, Net, tudo junto. Eu vou deixar os links aqui embaixo. E a gente vai batendo um papo sobre esse assunto, porque vem muita conversa boa por aí, tá bom? Além dos assuntos sobre negócio, sobre gestão, porque não adianta nada fazer a venda e depois não ter custo, não saber administrar, deixar o dinheiro escapar, não saber investir, não adianta nada. Então, se você só vende, você tem que saber avaliar se a empresa que está te respaldando tem condição de fazer isso, senão você está perdendo seu tempo. Agora, se você é empresário, se você é o profissional que faz a venda, que está na linha de frente, você tem que saber tudo isso e mais. E ainda tem que ter as ferramentas certas.
Porque eu sei que o pequeno, médio empresário, o profissional liberal não tem dinheiro sobrando. Vai falar, vou gastar 3 milhões de reais de marketing agora. E às vezes não volta. Então, pessoal, vamos junto. Acessa o canal. Acesse o Facebook. Estamos lá no Instagram também, que nós vamos trazer muita coisa legal aí sobre esse assunto para melhorar as suas vendas e a sua vida. Vou parando por aqui. Mais uma vez, Mauro Corrêa, para quem não me conhece. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.